Então a gente está gravando a nossa aula, pessoal, e aí oficialmente agora eu desejo boa tarde a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem, apesar do caos todo, apesar da loucura toda, a gente tem que estar sempre buscando estar bem. E aí, galera, agora oficialmente, então, com o registro, né? Gostaria de lembrar a todos e a todas que tem um trabalho para fazer, tem um trabalho para entregar, que eu passei para vocês na semana passada, né? A gente combinou que o prazo de entrega está gravado, né? Então a gente combinou que o prazo de entrega seria dia 13, né? Semana que vem. Só não deixem passar muito tempo, não deixa para fazer em cima da hora, faz com calma, faz o trabalho, depois dá uma descansada, volta, relê o trabalho, vai pensando nele com calma e com carinho. E lembrando que esse trabalho ele tem como base um dos clássicos do pensamento social brasileiro, que é o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Então, vocês têm que fazer uma análise da sociedade brasileira com base naqueles conceitos, com base naquelas que a gente discutiu na semana retrasada e na semana passada. Tá bom? Lembro também, pessoal, que antes desse trabalho sobre o Raiz do Brasil do Sérgio Buarque de Holanda, teve um outro trabalho que eu pedi para vocês fazerem também. Tá? E aquele outro trabalho que eu também já pedi para vocês fazerem, sobre os pensadores, né, o Weber, o Durkheim e o Marx. Tudo bem, boa tarde. Ainda tem bastante gente que não me entregou. Tá? Então, fiquem atentos e atentas a isso também. Já tem 2 trabalhos aí para fazer. Tá? E nessa aula agora eu não vou pedir nenhum trabalho para vocês, mas já tem acumulados aí. Algumas pessoas têm 1, outras pessoas têm 2. Então, fiquem atentos e atentas, não deixem a desorganização acabar atrapalhando vocês. Tá? Mas dito isso, pessoal, acho que a gente pode... Tem alguma dúvida? Aliás, antes de começar a aula, né? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem aproveitar para perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Falar? Fiquem totalmente à vontade. Esse espaço, ele se pretende um espaço plural e democrático. Apesar da distância da câmera, do microfone, não se assustem. Apesar de estar gravando, não se assustem. Digam aí o que vocês pensam, o que vocês têm para falar. Nada? Tá de boa? Bom, se estamos de boa, vamos lá. Vamos por partes, como diria Jack. A gente, pessoal, vai seguir no nosso caminho. Deixa eu só compartilhar aqui uma imagem com vocês. A gente vai seguir no nosso caminho de pensar o Brasil. Afinal de contas, que é o nosso país, né, nele que a gente vive. E aí, a gente pode pensar, de certa forma, que a gente tem alguns grandes pilares para pensar o Brasil. E até não sou eu que estou dizendo isso, tem uma série de pensadores e tal, pessoas importantes que falam mais ou menos essa mesma linha de pensamento. A gente tem 3 grandes pilares para pensar o Brasil, para começar a pensar o Brasil. A gente tem o Gilberto Freire com Casa Grande e Senzala, a gente tem o Sérgio Buarque de Holanda com Raízes do Brasil, e a gente tem o Caio Prado Júnior, especialmente, não só, mas especialmente com História Econômica do Brasil ou a formação do Brasil contemporâneo. São 2 clássicos dele. E aí, galera, o Sérgio Buarque a gente trabalhou nas 2 semanas anteriores, e nessa semana agora, e na próxima semana, possivelmente, acho que esse livro a gente vai ter que dividir em 2 aulas também, a gente vai trabalhar um pouquinho da história econômica do Brasil. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para vocês verem, do Caio Prado Júnior, então tá aqui embaixo. Casa Grande Senzala, a gente não vai abordar, tá bom? Mas saibam que ele é um dos 3 grandes pilares também, só que a gente não vai trabalhar esse livro nesse momento.
talvez em algum outro momento no futuro a gente venha trabalhar com Casa Grande Senzala. Mas, por que esses dois, né, o Sérgio Buarque e agora o Caio Prado, a gente vai abordar? E aí vem também a ideia de conseguir trazer pelo menos duas abordagens possíveis para vocês. Um ponto interessante é que nesse livro e no livro anterior, a gente tem uma análise de, entre aspas, assim, toda a história do Brasil. Por que entre aspas o que eu estou falando? Né? Porque, claro, os livros eles foram escritos num determinado momento, ali nos anos 30, nos anos 40, e é claro que eles vão abordar a realidade até o momento no qual eles foram escritos, certo? Mas o interessante é que tanto esse livro, História Econômica do Brasil, quanto o Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque, eles começam analisando o Brasil, mas eles começam lá no início, até olhando para a própria Península Ibérica, né, especialmente para Portugal, que foi o país que nos colonizou. Então, nesse sentido, o método dos dois se aproxima, e aí eles vão contando a história do Brasil desde lá, do entre aspas, que a gente poderia chamar, né, de início até o momento no qual a obra foi entregue, foi escrita. Mas, e aí que está uma parte interessante, também do porquê da escolha dessas duas obras, mas eles vão seguir métodos de pensamento diferentes. E aí uma das coisas legais das ciências humanas é isso, né? A gente não tem, que nas ciências ditas exatas, né, se tem aquela ideia da verdade única, absoluta, e 2 mais 2 é 4, não tem como discutir. Nas ciências humanas, não. Nas ciências humanas, a gente busca um pensamento um pouco mais plural, né? Até porque, em última instância, a gente tem interpretações sobre a realidade que está sendo observada. Então, a gente tem visões de mundo dos autores, das autoras, sobre um determinado fenômeno, sobre um determinado fato. E, para explicar aquele fato, muito embora as duas possibilidades sejam ciência, né? Para explicar aquele fato, se pode usar métodos distintos. O que é um método? O método nada mais é do que o caminho que se percorre para chegar a um determinado objetivo. Então, na ciência, o que define a ciência? O que diferencia a ciência de um pensamento que a gente pode chamar de senso comum? É que o senso comum ele não tem um método. O senso comum ele é, em última instância, até num olhar meio depreciativo, que eu não concordo muito, mas o senso comum, em última instância, ele é um achismo sobre as coisas. Então as pessoas acham, eu acho bom, eu acho ruim. Porque aquele achismo, né, aquela impressão, aquela fala baseada no senso comum, ela parte sempre de um olhar mais individualizado. E quando a gente fala de ciência, e aí a importância do método, a gente está buscando um olhar um pouco mais universal, um olhar um pouco mais amplo, que busca a superação da minha opinião. Ele busca uma explicação um pouco mais consistente, né, que dá menos margem para discussão, né. Claro que pode ser questionado, mas aí o questionamento ele pode vir justamente a partir de métodos distintos. Eu não concordo com o teu método, eu não concordo com o método A, com o método B, com o método C, mas se o trabalho científico for bem feito, eu posso até não concordar com o método que foi utilizado, mas dentro daquele método, o resultado ao qual se chegou está correto, ele é coerente, né? E aí, quando a gente olha para o Sérgio Buarque de Holanda, a gente observa que ele vai focar... Tudo bem, Davi? A gente observa que ele vai focar muito mais nos processos culturais, no entendimento mais da essência cultural do que é o Brasil, certo? Não é à toa que ele vai falar, por exemplo, sobre a questão político-cultural, né? Vai falar lá sobre o patriarcalismo, vai falar sobre o personalismo, e por aí vai, o coronelismo, são questões mais, claro que dialogam com a economia, mas são questões mais vinculadas à cultura, ao que é intangível, né? E, por outro lado, quando a gente vem aqui para o Caio Prado Júnior,
a gente vai ter um olhar mais materialista, ou um olhar materialista, que também, claro, vai dialogar com a política, que também, claro, vai dialogar com a cultura, mas o enfoque dele aqui, aí como o nome já fala no título do livro, né, o enfoque dele aqui vai ser a economia. Então, ele vai olhar para os processos econômicos que estão acontecendo no território brasileiro. E aí, ao olhar para os processos econômicos, ele está dando esse enfoque, que a gente chama também de enfoque materialista. Então, Sérgio Buarque e Caio Prado dialogam bastante entre si, por conta desse mesmo momento que eles estão fazendo análise, né, do mesmo intervalo de tempo ali da colonização, um pouco pré-colonização até o momento que eles escrevem ali nos anos 30, 40, mas o interessante é que eles seguem métodos distintos, eles seguem abordagens distintas. E por isso que me parece que os dois se interconectam e se complementam. Por isso a ideia também de buscar essas duas obras, tá? E aí, pessoal, depois eu até anoto para vocês isso lá no Google Sala de Aula, mas vocês podem ver que tem bastante coisa aqui, ó, no livro. Então tem lá a parte preliminar, e aí os períodos históricos, né? Tem lá a parte preliminar, a ocupação efetiva, a expansão da colonização, o apogeu da colônia, a era do liberalismo, o império escravocrata e a aurora burguesa, e depois a República Burguesa, e aí ele vai terminar com a ideia da crise de um sistema, que ele vai chegar já no momento ali que ele está vivendo, né? Então ele vai estar analisando já o contexto no qual a obra está sendo escrita, tá? De novo eu repito, assim, idealmente, pessoal, leiam todo o livro, porque ele é um clássico, né? Assim como O Raiz do Brasil é um clássico, idealmente a gente tem que ler o livro todo para conseguir entender o contexto da obra, conseguir se aproximar e se aproveitar até certo ponto da análise feita pelo autor. A mesma ideia vale aqui para o Caio Prado. Então, idealmente, leiam todo o livro. Agora, entre o mundo ideal e o mundo real, eu sei que existe uma distância, né? Então, pô, professor, não vai dar para ler o livro inteiro. Bom, tudo bem, então não lê o livro inteiro. E aí eu separei algumas partes aqui, depois eu anoto para vocês, tá? Mas eu já vou falando aqui para vocês direitinho. Então, separem pelo menos algumas partes que são, entre aspas, para o nosso contexto aqui, né, de extensão rural, a parte mais importante. Então, ou as partes mais importantes. Então, comecem lendo aqui, ó, o meio geográfico, tá? O primeiro capítulo. Depois do primeiro capítulo, leiam o capítulo 3. Aqui, peraí, que tem uma travadinha. Primeiras atividades, a extração do pau-brasil. Tá? Porque aí ele já vai começar aí uma análise mais dos ciclos econômicos. Depois leiam o capítulo 4, o início da agricultura. Tá? Aqui. E aí percebam que não está querendo ficar, deixa para lá então, né? Então, mas leiam aqui o início da agricultura. Tá? Leiam também atividades acessórias, porque quando ele fala em início da agricultura, ele vai enfocar muito os ciclos econômicos da cana-de-açúcar em especial, o principal deles, né? Mas também existem atividades acessórias. Depois a gente vai entender o que significa isso. Leiam também, pessoal, o capítulo 8, que é a pecuária e o progresso do povoamento no Nordeste, e leiam o capítulo 9, que é a colonização do Vale Amazônico. E aí isso aqui tem um motivo bem especial da gente dar uma olhada com calma e atenção aqui, que é o fato de que, quando a gente fala no Tocantins, a gente tem duas grandes influências, por assim dizer. Né? De um lado a gente tem a influência nordestina e do outro lado a gente tem a influência amazônica. Que, em última instância, a gente está ali numa região de transição, né, entre a Caatinga e a floresta amazônica, né? Então, para nós, bem especificamente, no contexto do livro também, claro, mas para nós especificamente isso é bem importante. Leiam depois o 10, que é o renascimento da agricultura. Leiam depois o 16, que é a evolução agrícola. Leiam depois o capítulo 23, expansão e crise da produção agrária. E, por fim, já se aproximando do final do livro, leiam
essa parte aqui que fala da crise, a crise de um sistema e a crise em marcha, o capítulo 26 e o capítulo 27, tá? Ah, mas Pedro, é muita coisa. Cara, não é muita coisa, porque como vocês podem ver, o livro ele tá bem divididinho, ó. Então, cada uma dessas partes que eu falei para ler, vai ter ali umas 5 páginas, não muito mais que isso e não muito menos do que isso, tá? Então, muito embora eu tenha falado muitos nomes aqui para vocês, na prática, o somatório desses nomes, todos desses capítulos todos, não dá tanta coisa assim, tá bom? Então, não se apavorem, não se preocupem. Mas aí, como eu estava falando antes, e de certa forma a gente já consegue perceber aqui pelo sumário, a gente vai ter aqui o que? Uma análise do Brasil, desde lá dos 1500, aonde o Brasil, entre aspas, começa, né, com a colonização, até ali o período de um pouco mais de 1930, que é aquele cenário ali, né, do contexto da crise, do entreguerras e tal, que é quando o livro vai ser escrito. Um ponto interessante que vale a pena chamar a atenção é que o livro ele foi escrito em 45, mas depois ele recebe uma ampliação. E o autor ele segue vivo, né? Então ele segue fazendo as análises dele, e aí ele vai ter uma ampliação lá nos anos 70, tá? Então é legal para perceber aí o que, que ele vai trazer de reflexões posteriores, e a gente vai justamente pegar essa parte mais ampliada também para conversar um pouquinho, tá? Nesse final do livro aqui, a gente já vai pegar a parte que foi ampliada, tá? Então, tem essa particularidade. Mas, na essência do livro, a gente tem ali um mesmo contexto de época do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, tá? Então, depois eu anoto para vocês direitinho lá no Google Sala de Aula, o que, que tem que ler, mas já fica aqui gravado que não é para ler o livro todo, preferencialmente leiam o livro todo, mas não precisa ler o livro todo, e a gente vai falar um pouquinho sobre a história econômica do Brasil. Feito isso, pessoal, alguma dúvida? Falar dessa parte mais introdutória, alguém tem alguma questão? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, falem aí, tá? Não me deixa aqui falando sozinho. Não, pessoal. Por enquanto, não. Aí, obrigado, senhor. Isso aí, vamos dialogando, né? Já que a gente está falando sobre o Brasil, já que a gente está falando sobre a nossa realidade, a gente tem que dialogar. A opinião de vocês ela é extremamente importante. Tá bom? Aí deixa eu só iniciar a apresentação aqui. Ver se o computador me ajuda. E aí, iniciada a apresentação, deixa eu compartilhar a minha janela com vocês. Pronto. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Pessoal. Sim, pastor. Tá aqui. Legal, valeu. Então tá aqui, né? A História Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior. Muito embora eu já tenha falado bastante, assim, e apresentado, de certa forma, feito uma introdução, né? É importante a gente dar uma olhadinha um pouquinho mais detalhada aí sobre quem é o Caio Prado Júnior, né? Quem é o autor. E aí, ele foi bastante coisa, né? Mas, enfim, o que nos importa mais aqui nesse contexto é perceber que ele é um economista, que ele é historiador, que ele é geógrafo, que ele é filósofo, que ele é escritor e que ele é professor. Ou seja, percebam que ele passou aí por várias áreas das ciências humanas. Tá? Ele nasceu em 1907, ele morreu em 1990, até por isso que depois o livro pode ser expandido mais tarde, nos anos 70. E é bem interessante, bem importante, que vai ficar bem nítida na obra dele, é que ele vai trazer uma vertente materialista histórica de interpretação da realidade, especialmente focado, claro, na realidade brasileira. De certa forma, isso já dava para ser interpretado a partir do título, né? Então, a história econômica do Brasil, se ele está falando em história econômica, a gente já tem aí um pressuposto de que ele vai falar sobre o materialismo.
Então, economia e materialismo, né, dialogam, são essencialmente a mesma coisa. E, como ele está falando sobre a história, então é um processo histórico, né, de evolução aí do processo de desenrolar da dinâmica de produção no território brasileiro. Tá? Então, o materialista histórico, e claro, ele também vai trazer a ideia da dialética, então a oposição ali entre pares opostos ou pares antagônicos, certo? Isso, de certa forma, não é exatamente original, mas a forma que ele faz é quase original, quase... Original desculpa o termo, quase inédita dentro da realidade brasileira. Original ela vai ser, porque foi ele que fez a partir das ideias dele, né? Mas não é inédita. Inédita é a palavra. Tá? E aí, sobre a obra. Então, essa obra ela foi escrita em 45, mas ela teve uma edição ampliada depois em 1970. Vai buscar compreender justamente a evolução econômica do país, então, diferente do Sérgio Buarque, que vai buscar a evolução cultural, né, de quem seria esse povo brasileiro e tal. Aqui não, aqui ele vai tentar entender o processo econômico mesmo, que, numa visão materialista histórica e dialética, a economia, ela se estrutura e, posteriormente, ela vai moldar a cultura, vai moldar a política, e por aí vai. Também uma ideia que se aproxima um pouco do Sapiens, né? Quando a gente falou lá sobre os Sapiens, do Yuval Harari, a gente percebeu um pouco isso, né? Teve lá a Revolução Agrícola, e depois, a partir da Revolução Agrícola, um sistema político e cultural foi se estabelecendo. Então, é uma visão materialista, em última instância, também. Tá? E aí, uma coisa que é bem importante é que esse livro ele foi escrito no contexto das guerras mundiais e do início da industrialização brasileira, que a gente pode entender aqui como um processo de modernização. Então, essa primeira metade do século XX, 1900 até 1950, 45 o final da Segunda Guerra, mas 1950 aproximando, ele vai ser um momento de grandes transformações no Brasil, no mundo de uma forma geral, mas no Brasil. E essas transformações elas passam principalmente por 3 grandes fatos, que na verdade são um grande processo só. Então a gente tem a Primeira Guerra Mundial, depois a gente vai ter a crise de 1929 e depois a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial. Essas 3 coisas, elas têm que ser entendidas sempre de forma integrada, porque tudo isso faz parte de um grande processo de transição para esse mundo que a gente tem hoje em dia, né? Esse mundo capitalista, globalizado que a gente tem hoje em dia. E o Brasil, ele vai, nesse momento aqui, passar por uma transição, ou vai se buscar, pelo menos, uma transição de um Brasil ainda muito vinculado à sua origem colonial e agrária, para um país que se tornaria pretensamente moderno. E aí, ao se tornar moderno, entre aspas, moderno aqui, o que se defendia na época, e muita gente ainda defende, é que, bom, então a gente se tornou um país urbano e a gente se tornou um país industrializado. Tá? Então, urbanização e industrialização, especialmente nesse momento aqui, eram vistos como um sinônimo de modernização. E era isso que isso que o Caio Prado estava olhando acontecer enquanto ele escrevia o seu livro. Mas, claro, ele percebia isso acontecer com um olhar bastante crítico, né? Então, até por isso que ele vai olhar lá para trás para entender quais são os problemas que estão acontecendo agora, né? Por que o Brasil não consegue, de forma efetiva, se industrializar e se modernizar? Ele vai buscar uma explicação histórica para isso. Ok? Júnior, teu microfone tá ligado. Tá vazando som aí, por gentileza. Valeu. Não, tá de boa, tá tranquilo. Não estava atrapalhando não, é só porque eu vi que tava um barulhinho aí, só para avisar. Tá? Então, pessoal, dito isso, a gente vai passar aqui basicamente pelo livro todo, tá? Porque eu fui pegando aí, claro, eu não vou ler o livro todo com vocês, né? Não vou aprofundar também tanto as ideias, mas a gente vai passar pelo livro todo, eu vou buscando alguns elementos importantes aí que vão sendo tratados no livro para ir trabalhando e apresentando essa visão do Caio Prado Júnior de como se desenrolou a história econômica do Brasil. É mais ou menos a mesma ideia que a gente fez lá com o Sérgio Buarque, né, que a gente passou basicamente pela obra toda dele também. Tá? E aí ele começa
apresentando para a gente o que ele vai chamar de preliminares, né? Então, um primeiro momento de constituição do território brasileiro, que vai ser inaugurado em 1500, com o que a gente poderia chamar aqui de, entre aspas, descoberta, até 1530. E aí ele vai dizer, já a partir desse primeiro momento, que o Brasil ele vai ser um país, ou ele vai ser um território voltado para o Atlântico. Muito embora a gente olhe para o Brasil hoje em dia e a gente perceba que o Brasil ele ocupa quase toda a América do Sul, muito embora territorialmente nós sejamos muito grandes, e isso poderia nos dar um lugar de maior destaque, não que não tenha um destaque, mas poderia nos dar um papel de maior destaque ainda dentro da América do Sul, pelo menos, isso, de certa forma, é um pouco prejudicado, porque, historicamente, a gente está muito vinculado à nossa fachada atlântica. O nosso país está muito conectado com o Oceano Atlântico, e por estar conectado, talvez excessivamente, com o Oceano Atlântico, e durante muitos séculos vinculado quase que exclusivamente com o Oceano Atlântico, a gente pode dizer que o país virou as costas para a América do Sul, virou as costas para o interior do continente. Né? Mas isso tem uma explicação, ele vai dizer que não é tão de graça também que isso acontece, ele vai dizer que está muito vinculado ao fato de que a gente no Brasil tem um litoral homogêneo, então a gente não tem grandes acidentes geográficos na costa brasileira, tirando uma ou outra baía, ali a Baía de Todos os Santos, ou a Baía da Guanabara, por exemplo, na Bahia, ali em Salvador, a Baía de Todos os Santos, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né, a Baía da Guanabara, a gente não tem grandes acidentes geográficos, e a gente também vai ter boas condições, tanto climáticas quanto condições de solo. Então, o litoral brasileiro, ele é relativamente convidativo, né? A gente não tem uma zona de tempestades ou algo do tipo, a gente não tem, nessa faixa mais costeira, grandes problemas de falta de água ou água em excesso, enfim, alguns grandes entraves. E a gente também não tinha, via de regra, comunidades indígenas que acabariam se opondo à chegada dos europeus, até pelo contrário. Muitas vezes, os europeus, para conseguir se estabelecer, dependeram das comunidades indígenas que estavam ali ocupando o litoral brasileiro. Claro, não de forma tão pacífica quanto às vezes a história nos faz crer, mas houveram muitos diálogos e muitos contatos entre os europeus e as comunidades indígenas. E ele vai dizer que, tirando a bacia amazônica, a interiorização não era algo simples de ser feito, principalmente por conta do relevo, porque apesar de a gente ter essa primeira faixa costeira de fácil acesso, logo na sequência a gente tinha um planalto se estruturando ali no Nordeste, ali o Planalto Borborema, por exemplo, na região Sudeste e mais na região Sul, Planalto Chapadas do Atlântico Leste-Sudeste, ou enfim, Planalto Meridional no sul do Brasil. Então a gente teve ali uma grande barreira orográfica, né? Uma muralha, até em alguns lugares se ouve falar esse termo, né, da muralha. Teve até uma novela antigamente, não sei se vocês lembram, ou era uma minissérie, enfim, chamava A Muralha. Por quê? Porque se chegava nesse litoral plano e aí depois tinha um paredão, que era essa subida do Planalto, a escarpa do Planalto, né? Mas aí, tirando a parte amazônica, que pelos rios se tinha um fácil acesso até regiões bem distantes da costa, né, 3.000, 4.000 quilômetros de distância da costa, subindo o rio Amazonas, que é um rio e os seus afluentes principais, né, que é um rio de fácil navegação, é um rio volumoso, é um rio bastante grande, então não precisava também, sei lá, trocar para embarcações menores ou coisa do tipo. A gente acabou não se interiorizando, essa interiorização acabou sendo bastante tardia para os padrões de colonização na América, especialmente aqui comparando com a América espanhola e também, claro, comparando com a América britânica e francesa, lá nos Estados Unidos e no Canadá. Então, lá na América espanhola, aqui na América do Sul espanhola e lá na América do Norte, mais ingleses e franceses, também espanhóis, a nossa interiorização ela foi bem mais tardia. Tanto é que ainda hoje, se a gente para olhar o Brasil, ainda dá para dizer que o Brasil é um país voltado para o Atlântico.
as nossas grandes cidades, nossos grandes centros econômicos, a maior parte da nossa população mora relativamente perto do oceano, tá? Mas isso também está vinculado com o fato de que, originalmente, o que se queria, o que se buscava, não era colonizar a América. A América, de certa forma, entre aspas, ela foi descoberta ao acaso. Ela foi descoberta porque os europeus, especialmente portugueses e espanhóis, estavam tentando chegar no Oriente, porque o Oriente era o grande centro da economia, e era lá no Oriente onde se buscavam as especiarias, coisas que os europeus precisavam e sentiam falta, né, como canela, cravo, pimentas, incenso e por aí vai, né? Então os europeus estavam querendo chegar lá no Oriente, nas Índias, não à toa que as nossas comunidades tradicionais muitas vezes foram chamadas de índios, que a galera se confundiu quando chegou aqui. Então, chegamos nas Índias, quem mora nas Índias são os índios. Hoje em dia a gente sabe que não foi tão um acidente, mas não era uma coisa tão não sabida. Mas, beleza, se chegou aqui na América, os espanhóis chegaram primeiro, e depois chegaram os portugueses, meio por acidente, porque eles estavam querendo chegar no Oriente. Não é à toa que a gente tem o termo que é orientar-se. Quando alguém fala, se orienta, guri. Se orienta, cara. O que está querendo dizer, né? Assim, voltar em direção ao Oriente, porque o Oriente foi o grande objetivo durante muito tempo, né? Mas aí os portugueses contornaram a costa da África, né? Contornaram pelo sul da África, já tinham rotas comerciais estabelecidas, então, com as Índias. Oi. É o David. Com relação ao Oriente, você fala que era questão de se orientar, e o Ocidente é porque ocorreu um acidente e ele vai chegar aqui no Brasil? Seria isso? Não, essa parte do Ocidente não, mas do Oriente sim. Aí o Ocidente é meio o oposto do Oriente. Eu não sei, até boa pergunta, cara, eu não sei te dizer qual é a etimologia da palavra. Tá? Oriente tem a ver com o sol nascente. Então, era onde o sol nascia, que se sabia que era para aquele lado lá, né? E aí o termo orientar, ou orientação, deriva do Oriente, né? Que era onde se queria chegar. Então, a pessoa vai se orientar porque ela está em busca do Oriente, que é onde se deseja chegar, né? Uma coisa semelhante, né, que a gente fala também bastante, seria a ideia do nortear. A gente tem que se nortear, vamos nortear a nossa discussão, né, tem que dar um norte para o nosso trabalho. Já ouviram falar nessas expressões? Também tem a ver com isso, né, com os pontos cardeais, aquela ideia da bússola e tal. Mas aí já descambou totalmente o papo, tá? Mas aí tem, por exemplo, né, vários movimentos que questionam um pouco mais, por que tem que nortear, né? Por que eu tenho que ser igual ao norte? Por que eu tenho que ser igual aos europeus? Então eu não vou me nortear, eu vou me sulear, né? Eu tenho que buscar as minhas próprias referências, eu não tenho que ser igual a eles. Mas enfim, isso já é uma outra história. Mas sacou a ideia? Então, os portugueses já estavam orientados, porque eles já sabiam chegar no Oriente contornando pelo sul da África. Os italianos controlavam a rota ali do Mediterrâneo e os espanhóis tentaram buscar uma rota indo em direção oposta, indo em direção ao Ocidente. Numa época, imagina que absurdo, né? Numa época em que se acreditava que o mundo era redondo, né? Então os espanhóis, eles foram as pessoas que inauguraram, de certa forma, essa ideia, ou retomaram essa ideia. Na verdade, já se sabe que o mundo é redondo há muitos anos, né, galera? Séculos, milênios. Os gregos já sabiam que o mundo era redondo. Aí depois se inventou essa história de que o mundo é plano, não sei muito bem a troco de quê, não me lembro agora, teria que pesquisar. Aí resolveram dizer que não, que o mundo é plano. Aí a Igreja Católica, inclusive, bancou muito essa ideia de que o mundo é plano, não sei o quê. Aí tinha o papo de cair do penhasco lá e tal, né, da borda do planeta. Aí a galera no Renascimento, lá nos 1400, 1300, 1400, começou a se dar conta que não, peraí, esse papo de mundo plano e o Sol que gira em volta da Terra, isso não está funcionando muito bem. E veio a evolução científica, né, a retomada dos estudos científicos, e aí se
voltou a acreditar que o mundo era redondo. E aí os espanhóis, a partir dessa perspectiva de que o mundo é redondo, eles sabiam que eles poderiam chegar no Oriente indo para o lado oposto, pelo Ocidente, né? Porque se o mundo é redondo, dá uma volta no planeta, né? E aí foi nisso que, sem querer, entre aspas, né, sem querer, por acaso, se chegou na América, que inclusive tem esse nome em referência ao Américo Vespúcio, um navegador espanhol, tá? Mas a partir do momento que chegaram os portugueses, chegaram os espanhóis, no fim nunca conseguiram chegar porque tinha a América no meio do caminho. A partir do momento que os portugueses chegaram lá no Oriente, eles controlavam essa rota comercial do Oriente, e essa rota comercial contornando o sul da África, ela era extremamente lucrativa para Portugal. E aí, como ela era super lucrativa para Portugal, e era isso que os europeus queriam, e quando eles chegaram aqui, eles olharam e tal, deram uma pesquisada, pô, vamos ver se tem ouro, vamos ver se tem pedras preciosas, não encontraram nada de muito expressivo, diferente dos espanhóis, por exemplo, que no Peru e no México encontraram grandes reservas de prata e de ouro. O Brasil ficou meio abandonado. Tá, então, assim, tá, legal, tem uma tal de colônia lá, tem um tal de Brasil lá, mas, deixa lá por enquanto, não vamos perder muito tempo com isso. Até porque, isso é uma coisa importante da gente se dar conta, até porque a Europa, de uma forma geral, especialmente Portugal, é um país bem pequenininho. Então, imagina Portugal, bem pequenininho, tendo que dominar uma área gigantesca do tamanho do Brasil. Eles não tinham nem população para isso, e a população portuguesa e europeia, de uma forma geral, estava preocupada com outras coisas. Então, bom, deixa lá o território brasileiro, né, porque não encontraram esses grandes estímulos aí, os metais preciosos. E aí, claro, para também, né, já que estamos aqui, já que descobrimos esse negócio, vamos ver o que dá para aproveitar. E aí descobriram o tal de pau-brasil, que depois vai dar origem ao nome do nosso território, Brasil, né, Terra Brasilis. Porque os indígenas que já moravam aqui há milhares de anos chamavam isso aqui, um grupo, né, de indígenas chamavam isso aqui de Pindorama. Então, se a gente fosse ser mais justo, a gente tinha que, hoje em dia, cantar o hino e ter uma bandeira de Pindorama, não de Brasil, né? Mas aí acharam essa tal dessa árvore que tinha um tronco vermelho, e vermelho naquela época era uma tinta, uma cor, né, associada à nobreza, associada a status sociais, status social. Então os caras resolveram cortar essa madeira para levar para a Europa para fazer essa tintura. E aí começou a se estabelecer aí um primeiro processo econômico. Mas era uma coisa muito incipiente essa exploração do pau-brasil, porque se fazia via tráfico. Os portugueses faziam, os espanhóis faziam, os franceses faziam, principalmente portugueses e franceses, mas a galera vinha aqui, chegava com os navios, cortava as árvores, com auxílio das comunidades indígenas, botava essas árvores no navio e levavam de volta para a Europa. Para fazer o extrativismo de pau-brasil, não precisa construir grandes coisas, né? Não precisa... Parece que por um... não, é isso mesmo. Não precisa de grandes coisas, não precisa construir uma cidade para cortar árvore, não precisa construir, sei lá, um porto, não precisa construir uma grande infraestrutura. Então, a gente ficou aqui relegado a uma terra meio sem utilidade, entre aspas, para a coroa portuguesa. Tá? Agora, com o passar do tempo, outros países, outras potências foram, né, se interessando também. Teve uma grande disputa lá do Tratado de Tordesilhas, né, que dizia, que foi até assinado pelo Papa, né, na época, que dizia que uma parte dos territórios descobertos seriam de Portugal, outra parte dos territórios descobertos seriam da Espanha. Aí outros países europeus ficaram bem revoltados, e a França, especialmente, que também era uma potência importante na época, ficava bem de cara com isso e vinha e navegava e tentava ocupar áreas. Os britânicos, né, os ingleses, a mesma coisa. E aí, desse processo, a gente tem que fazer uma diferença que, de certa forma, vai ditar os rumos de lógicas distintas de colonização na América, tá? E aí o Caio Prado, ele vai salientar que, de um lado, a gente vai ter o estabelecimento das colônias de povoamento. Essas colônias de povoamento, como o nome já fala, elas são para povoar.
E essas colônias de povoamento, via de regra, vão se estabelecer em regiões de clima semelhante à Europa. Por quê? Porque a gente vai ter, ao olhar para a Europa agora, um monte de lutas político-religiosas acontecendo. Então tem uma série de povos que estão lutando e tentando massacrar outros povos que estão lutando e tentando resistir e se impor, né? Junto com isso, a gente vai ter um movimento de industrialização da Inglaterra. Não é bem agora 1500, mas é uma coisa que vai se desenrolar com o tempo. E essa industrialização, especialmente na Inglaterra e depois, posteriormente, na França, nos Países Baixos, vai mudar as características do uso das terras naquelas regiões e vai gerar um excedente populacional que antes estava na terra, agora vai migrar para a cidade, mas também vai chegar nas cidades e não vai ter muita ocupação, porque não tem fábrica, porque ainda está iniciando o processo, né? E aí eles vão se deslocar da Europa por esse conjunto de fatores, e aí eles vão encontrar nas regiões temperadas, especialmente da América do Norte, características semelhantes a que eles encontravam na Europa. Olhando pela perspectiva da metrópole, olhando pela perspectiva da Inglaterra, olhando pela perspectiva da França, essa galera saiu do seu território. Bom, parou de incomodar, parou de gerar problema. Foi lá para a América. Ok. E foi lá para a América, para uma região que ia produzir basicamente aquilo que já se produzia na Europa. Então, cara, eu quero saber se é para produzir o que já tem aqui na Europa, deixa a galera lá, pega uma terrinha lá, vai produzir, vai viver e leva a sua vida numa boa, sem gerar grandes confusões. É claro que eu estou falando bem simplisticamente que aqui, né? Claro que a coisa é bem mais complexa que isso, mas só para vocês terem uma ideia. Então, a gente vai ter, em algumas regiões de climas mais frios, o estabelecimento dessas colônias de povoamento. Por exemplo, a parte norte dos Estados Unidos. Por exemplo, o Canadá. Por outro lado, nas regiões mais quentes da América, a gente vai ter o estabelecimento das colônias de exploração. E aí, o que ele vai dizer? Bom, essas colônias de exploração, elas vão ser muito distintas da realidade europeia. Elas vão apresentar características que os europeus não estavam acostumados, não estavam habituados. E aí, num primeiro momento, para essas regiões, vão vir aventureiros e vão vir os traficantes. A galera que vai tentar vir aqui enriquecer de forma rápida, tirando pau-brasil, ou tendo ouro e prata, e minérios e riquezas e tudo mais. Aquilo que a gente até já discutiu lá com o Sérgio Buarque, né? Mas olhando a partir de uma perspectiva das metrópoles europeias, pô, se eu agora tenho um território que as características são bastante diferentes das minhas características, minhas metrópoles, né? Então eu posso aproveitar esse novo território que eu descobri para produzir aquilo que eu preciso, para produzir aquilo que eu tenho interesse. E no caso de Portugal, isso é ainda mais importante, porque Portugal ele é um país pequeno na Europa, que já é um continente pequeno. Então imagina para Portugal descobrir um território do tamanho gigantesco que é o Brasil. Então significa que eles passam a ter muitas terras disponíveis. Muitas terras disponíveis com uma característica climática favorável, com uma característica de solo favorável, com uma característica de relevo favorável, que vai possibilitar que eles produzam aquilo que a Europa está precisando. Que no caso foi o açúcar, né? O pau-brasil e posteriormente o açúcar. Então essa dinâmica política de Portugal vai fazer com que eles tenham esse olhar para o Brasil, para a colônia, buscando justamente essa complementaridade. E aí, olha o nome, né? Se estabelecem as colônias de exploração. Como o nome já fala, e buscando aquilo que a gente conversou nas aulas anteriores, a galera vinha para cá não para estabelecer uma vida, para construir, para melhorar o território, para formar uma cultura, para fazer tudo bonitinho, porque aqui eles iam ver o resto das suas vidas. Não, a ideia da galera era vir para cá, encher o bolso de dinheiro e depois voltar para a Europa. Né? Então, a ideia era vir para cá para explorar. Diferente da colônia de povoamento, a gente vai ter a colônia de exploração. E, claro, dentro dessa perspectiva de aventureiros, traficantes vindo para cá, querendo enriquecer logo, ninguém vai investir muita coisa aqui, né? E aí a gente vai ter, então, uma série de reflexos que vão ser decorrências desse primeiro contato, desses primeiros objetivos aí das metrópoles europeias. Tá? Então,
veio para cá, para o Brasil, quem tinha essas condições aí de fazer essa exploração econômica, também não era a galera mais pobre que veio para conquistar um pouquinho de terra para conseguir produzir e garantir a sua subsistência. A ideia era produzir economicamente mesmo, para ganhar dinheiro para depois voltar para a Europa. E, claro, dentro da perspectiva, a gente passa a ter aquela hierarquização da sociedade que a gente já conversou também com o Sr. Buarque de Holanda, né? Então, a gente vai ter lá as pessoas que têm grana, que mandam, que vão organizar o negócio, e a gente vai ter os outros que obedecem. Então, a questão política, ela vai... esse pouco apreço, né, pela política, aquela ideia do debate, da discordância, né? Tem a sua origem aqui também. Né? E existe uma baixa vinculação com a terra, né? Essa coisa do, então eu vou lá melhorar o Brasil, vou construir uma cidade legal, sustentável, que seja agradável de morar. Não, vou lá, vou usar o que der para usar, vou explorar o quanto der para explorar, depois, se estragar, se der ruim, se tiver que ir embora, tudo bem, eu vou embora, porque a minha ideia nem era ficar lá mesmo. Então a gente tem essa baixa vinculação com a terra. E aí, por conta desse somatório de características, não se geraram grandes cidades, nem médias, nem pequenas cidades, não se geraram infraestruturas, não teve uma grande organização social, uma coesão social, e não houveram conexões internas. Então, a pessoa chegava lá, no que hoje em dia a gente chama de Salvador, né, na Baía de Todos os Santos, e ficava explorando o que dava para explorar lá. E essa galera que estava ali na Baía de Todos os Santos se conectava diretamente com Portugal, se conectava diretamente com a Europa, porque a ideia era voltar para a Europa. Paralelamente a isso, de forma desconectada, tinha, por exemplo, uma galera lá no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara, que também estava lá, estava explorando, estava produzindo, estava tentando ganhar o máximo de grana possível e se conectava diretamente com Portugal. Então, aquela região lá do Rio de Janeiro e aquela região lá de Salvador, elas não dialogavam entre si, elas não se conectavam entre si. Elas tinham essa descontinuidade. Até porque as distâncias são bastante grandes também, né? São mais de 1.000 quilômetros de distância, pensando na lógica do território brasileiro gigantesco, né? Bastante coisa, especialmente naquela época. Né? Então a gente tinha apenas algumas ações costeiras e coisas bem pontuais também, porque não tinha gente suficiente, não tinha interesse e tudo mais. Né? Só que aí a coisa ela começa bem lentamente, mas ela começa a mudar. Quando? Quando a gente passa a ter, a partir de 1530, quando a disputa com os outros países europeus começa a se acirrar, a gente passa a ter um pouco mais de interesse de Portugal no território colonial. Aí, uma das formas de garantir a posse do território é ocupar o território. Então, é usar o território para gerar grana, mas é também usar o território, ocupar o território para garantir a posse daquele território. E aí a gente vai ter, então, o que se chamou de capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, como o nome já fala, né, passam do pai para a filha, e são áreas gigantescas de terras que vão ser distribuídas para famílias, para pessoas. Né? Só que olha que interessante, vir para o Brasil era uma coisa tão desagradável, era uma coisa tão impensada para a galera na época, até porque se ganhava muito mais dinheiro fazendo comércio com a Índia, né, com o Oriente, que para tentar convencer as pessoas a virem para cá, para ocuparem, para formarem as capitanias hereditárias, Portugal, a Coroa de Portugal, né, ofereceu exclusividade de exploração e poderes soberanos para quem viesse para cá. Então, a coroa portuguesa ela estava praticamente dando um reino para a pessoa que aceitasse vir aqui para o Brasil naquela época. Porque ia ter liberdade de exploração, claro, teria que pagar imposto e tal, teria que fazer comércio com Portugal, né, mas teria total liberdade de exploração e teria total poder de vida, morte, leis, o que podia, o que não podia aqui no território brasileiro. Seria uma autoridade indiscutível. Até se a gente dialogar com o Sérgio Buarque de Holanda, né, aquela ideia lá dos coronéis e não sei o que, tá muito aqui, né? Então a galera chegava aqui, essas famílias, pô, não era bem o rei na barriga, né, mas é quase como se fosse, né, porque, pô, o rei falou que eu podia chegar aqui e fazer o que eu quiser, agora vai ter que me dizer que eu vou cumprir lei,
Que papo é esse de lei? Vai me dizer que as leis são iguais para todo mundo? Né? A galera lá na época era impensável. Só que mesmo com tudo isso, só 12 pessoas aceitaram vir, 12 famílias, e eram pessoas que também nem eram tão importantes, segundo o Caio Prado, eram pessoas que nem eram do primeiro nível da nobreza. Eram pessoas que estavam ali e tal, na nobreza, mas eram pessoas de uma nobreza, entre aspas, assim, de segunda divisão. Né? Porque a galera que de fato tinha grana, aquela nobreza da primeira divisão, estava controlando o comércio com as Índias, estava controlando o comércio ali na Europa, estava fazendo outras coisas que geravam mais status, tinham menos risco e geravam mais grana. Então veio para cá essa galera. E aí, essas capitanias hereditárias, elas foram divididas, então pegou lá aquela parte que era para ser do território brasileiro, né? Que, segundo o Tratado de Ilhas, pertencia a Portugal, e aí dividiu em lotes. E esses lotes, eles variavam medidos pelo litoral, né, de 30 a 100 léguas de distância. E aí dessa faixa costeira em direção ao interior com linhas retas. Só que se a gente for pensar, né, de 30 a 100 léguas, cara, uma légua representa 6 quilômetros. Então, 100 léguas representava 600 quilômetros. Então, a gente tiveram pessoas aqui no Brasil que ganharam uma faixa de 600 quilômetros de comprimento, que se estendia da costa até aonde o Tratado de Tordesilhas delimitava que era o limite das terras portuguesas. Cara, imagina isso, é muita terra, Professor, é muita coisa. Oi. é o David de novo. Aqui não toca, não tem muitos anos não, mas tá dos 60 anos. Aconteceu isso também, tá? Do governo distribuir aqui na região norte do Bico do Papagaio aqui, para ser povoado, na verdade, né? Foi uma das formas de desenvolver aqui o Bico do Papagaio, a região que a gente mora. Sim, sim. Então, a gente percebe que, claro, a lógica mudou, assim, porque já são propriedades muito menores, né, que foram distribuídas, e mesmo assim gerou um monte de conflito, né, não foi uma coisa simples. Mas aí já era um outro contexto, assim, até as propriedades eram menores, né, a ideia era mais ocupar o território e tal, né. Mas aqui, mas se a gente for pensar na história brasileira, isso é bastante comum, essa ideia de pegar áreas e entregar para as pessoas, né? Então, ó, vai lá, ocupa e produz. De certa forma, terceiriza a responsabilidade, né? E aí não é à toa que o Brasil, ele vai, voltando um pouco naquilo que a gente conversou na outra semana, né? O Brasil, ele vai simplesmente acontecendo. Né? A ideia de planejar, então vamos traçar aqui um plano, vamos estruturar uma meta, então qual é o país que a gente quer construir? E aí, a partir desse desejo trabalhar para colocar em prática, não, o Brasil ele simplesmente vai acontecendo ao longo da sua história, né? Então, vai lá e ocupa e faz o que quiser lá dentro. E aí depois a gente vê o que acontece. O importante é que sobre uma graninha aí para a coroa, o importante é que sobre uma grana aí para a pessoa botar no bolso, para depois voltar para a Europa e ser considerado um nobre, né? Então, o status da nobreza, né? Mas, enfim. E aí, a partir dessa divisão do território brasileiro nessas 12 capitanias hereditárias, nesses 12 lotes absurdamente gigantescos, aliás, quase me esqueci, não é à toa, né, pessoal, que se a gente olha o mapa do Brasil hoje em dia, a gente olha o mapa especialmente dos estados do Nordeste, a gente vai ver que os estados do Nordeste, eles são tripinhas, né, que estão no sentido leste-oeste. Por que disso, né? Qual é a origem desse formato dos estados? É justamente essa divisão das capitanias hereditárias. Depois, com calma, vocês olhem o mapa lá do Brasil, que vocês vão perceber isso. Tá no Nordeste, especialmente. Né? E aí, a partir dessa distribuição desses lotes, então, a gente vai ter a estruturação dos latifúndios, os mesmos latifúndios que o Sérgio Buarque falou para a gente nas aulas anteriores. Latifúndios são grandes propriedades que produzem uma única coisa, então, monocultura. Essa coisa, ela tem que gerar o máximo de grana no menor tempo possível, então elas são voltadas para a exportação, e como a ideia era produzir em larga escala, se utilizou uma mão de obra escravizada.
até porque isso também era interessante para a coroa portuguesa, porque a coroa portuguesa tinha colônias também na costa da África. Então ela gerou, nesse sentido, um comércio triangular, né? Costa da África, costa da América, Europa, Portugal, né? Então gerou esse grande triângulo aí comercial no Oceano Atlântico. E aí, se a gente quiser resumir essa ideia, né, grande propriedade, monocultura, exportação, mão de obra escravizada em uma única palavra, num único conceito, a gente vai chegar no sistema de plantation. Quando a gente fala, então, plantation, é uma ideia, é um conceito que significa grande propriedade, monocultura, exportação com mão de obra escravizada. Hoje em dia a gente até fala em plantation também, tá? Só que aí, pelo menos oficialmente, a gente não fala em mão de obra escravizada. Extraoficialmente a gente sabe que tem. Mas oficialmente, para a gente falar de plantation, hoje a gente está falando de grande propriedade, monocultura, exportação. Tá? Então esse sistema de plantation se estabilizou, se estabeleceu, melhor dizendo, aqui no território brasileiro, a partir dessas capitanias hereditárias, e aí houve, num primeiro momento, a tentativa de escravização das comunidades indígenas, até porque tinham muitas comunidades indígenas aqui no Brasil, especialmente no litoral atlântico, mas se criou logo em seguida uma série de leis que proibiam, que coibiam, buscavam coibir essa escravização das comunidades indígenas, né? E aí, claro, tem todo aquele papo, aquele estereótipo que certamente todo mundo ouve falar de que, não deu certo porque os indígenas são preguiçosos. Cara, é mentira isso, tá? Isso é resultado de um olhar estereotipado e de um olhar preconceituoso contra as comunidades indígenas, tá? Primeira coisa, não deu certo porque os indígenas conheciam muito melhor o território brasileiro do que os europeus, né? Então, se os indígenas estavam aqui, conheciam o território, e aí olhavam e percebiam, estão chegando lá os europeus, a galera fugia. Ou enfrentava, como muitas vezes enfrentou, e de fato houveram muitos massacres de ambas as partes, claro que os indígenas acabaram perdendo muito mais nessa história, mas principalmente os indígenas fugiam, né, porque eles conheciam o território. E além disso, além dessa questão prática, né, de dificuldade dos portugueses de conseguir escravizar os indígenas, teve também outros interesses, né? Então a Igreja Católica logo em seguida percebeu, ela vinha perdendo fiéis, né? E aí ela percebeu que os indígenas poderiam ser importantes nesse sentido, então, né, de reforçar essa população que seguia a Igreja Católica. Então, no olhar da igreja era importante porque aumentava o número de fiéis, só que aí, se eles são fiéis da igreja, né, eles são filhos de Deus, então eles também não podem ser escravizados, né, porque todo mundo é irmão, né, todo mundo é filho de Deus, então, né, não pode escravizar o irmão, não pega muito bem, né. E claro, tem, como eu já falei, tem os interesses econômicos de uma parte da elite portuguesa que era um mercado extremamente lucrativo, escravizar populações lá na África e trazer para vender aqui na América. Então, isso movimentava muito dinheiro também. Então, tinha todo esse interesse econômico. Tá? Cuidado com esses discursos estereotipados e preconceituosos. Beleza? Então, não houve escravização indígena pela dificuldade prática, pela questão do interesse da igreja e pela questão também do interesse comercial português. Eu ia falar alguma coisa e me esqueci. Bom, mas enfim. E aí, então, com base nisso... sim, lembrei o que eu ia falar. Então, com base nisso, se proibiu essa escravização dos indígenas, muito embora a gente saiba que ela tenha continuado acontecendo. Tá? Então, isso também é uma coisa que vai ser bem comum na história do Brasil, né? Se criam as leis, mas na hora de botar em prática, se bota em prática daquele jeito. Então, não se poderia escravizar os indígenas. Nas regiões que tinha mais grana, que podia comprar mão de obra negra escravizada, trazida da África, se comprava, se utilizava. Mas em regiões mais empobrecidas, mais do interior, as comunidades indígenas continuavam sendo atacadas, perseguidas e escravizadas. E um grande exemplo disso é o movimento das bandeiras, que aconteceu especialmente no que hoje a gente chama de Sudeste. Os bandeirantes,
Bandeirantes eram pessoas que viviam de sequestrar indígenas para escravizar os indígenas, né? Então, é importante a gente saber também esse lado da nossa história. Beleza? E aí, desse estabelecimento desse sistema de plantations, a gente passa a ter, então, a estrutura de que um latifúndio desses, uma propriedade dessas, passa a ser um mundo em miniatura. Aqui o Caio Prado dialoga, né, e afirma a mesma coisa que o Sérgio Buarque nos falou na outra semana. Então, a gente vai ter unidades produtivas que são praticamente autônomas, e essa autonomia dessas unidades produtivas, elas vão, inclusive, dificultar um posterior desenvolvimento da economia brasileira, porque fica uma galera produzindo aqui numa propriedade, vivendo aqui numa propriedade, outra galera vivendo e produzindo lá na outra propriedade, outra pessoa produzindo e vivendo numa outra propriedade. Elas não dialogam entre si, elas não trocam entre si, o comércio fica travado, a circulação de capital fica travada e, consequentemente, o desenvolvimento econômico fica muito mais dificultado pela ausência ou presença muito pequena de comércio. Quando precisava fazer comércio, esse comércio ele ocorria especialmente com a metrópole, né? Então Portugal. Se buscava lá em Portugal qualquer coisa a mais que se precisasse, porque aqui não se tinha essa possibilidade, né? Mas, por outro lado, pensando no interesse da colônia portuguesa, da metrópole, né, de Portugal, isso foi extremamente vantajoso e interessante, porque o Brasil se tornou rapidamente aí um dos maiores produtores de açúcar do planeta. E aí, é importante frisar um ponto que a gente às vezes não se dá conta, que o açúcar ele é algo extremamente popular hoje em dia. Mas na época ele era uma coisa extremamente rara. Na época o açúcar era extremamente valioso, né? Depois leiam lá no livro, ele vai falar que no início, antes, né, de ter essa grande produção aqui na América, o açúcar ele era vendido tipo em farmácia, assim, vendido em gramas, né, uma coisa super pesada, era presente de casamento para a rainha, né, de tão raro que era, tá? E as atividades acessórias todas, né, que necessitavam, então tinha lá o latifúndio voltado para a produção de cana, para a produção de açúcar, para a produção de açúcar, e todo o resto que se precisasse também era produzido ali. Então a alimentação toda era gerada dentro do latifúndio para o próprio latifúndio. Isso também é importante para a gente retomar aquela ideia de que, bom, se o latifúndio ele era autossustentável, autossuficiente, melhor dizendo, e ele produzia para o seu consumo, ele não gerava excedentes. E aí, se não gerava excedentes, a própria galera da cidade não tinha o que comer. Não tinha outra atividade econômica, né, porque praticamente não tinha comércio, mas também não tinha o que comer, né? E aí a gente vai ter uma grande contradição, que até hoje se perpetua no território brasileiro, que é o fato de que a gente vive num dos países que é, aliás, num país que é um dos maiores produtores rurais do planeta, né? O Brasil tem algumas das maiores safras do mundo, e a gente tem milhões de pessoas que passam fome no país todos os dias, né? Milhões mesmo, não é milhares, é milhões de pessoas que passam fome todos os dias no Brasil, mesmo a gente sendo um dos países mais ricos e mais produtivos em termos agrícolas do planeta, né? Mas por quê? Porque se produz uma única coisa para exportação, e quem tem terra produz um pouquinho lá para comer, né? Ou para a galera que trabalha lá comer. Mas para quem não tem terra, para quem não está ali naquela dinâmica produtiva, não tem, né? E aí, de novo, assim, quem é que garantiu a subsistência, muitas vezes, dessas pessoas que moravam nas cidades, né? Quem é que garantiu a alimentação das cidades? As comunidades indígenas. Claro, tinha lá uma pequena propriedade ou outra, mas uma coisa bem rara, bem escassa, até porque se o açúcar gerava tanta grana como gerava na época, era interessante para quem tinha terra produzir açúcar. Então a galera estava toda voltada para produzir açúcar, para exportar, para ganhar o máximo de dinheiro possível no menor espaço de tempo possível, mas aí acabava, entre aspas, descuidando, deixando de lado uma coisa extremamente importante, que é a alimentação. E muitas vezes quem produzia também, ou quem conseguia abastecer as cidades com alimentos, eram as comunidades indígenas. Não é à toa que muito da nossa base alimentar hoje em dia
vem da cultura indígena, né? Aí a mandioca, por exemplo, né? Mandioca, aipim, macaxeira, aí dependendo da região do Brasil chama de um jeito, que vai ser um dos principais produtos alimentícios, né? A farinha, a farofa, né? Que a gente come aí quase todo dia, ou eu como pelo menos quase todo dia, né? Tá aí. Base indígena, conhecimento indígena, né? Tapioca, né? Vem o pão de queijo, né? O polvilho, coisas genuinamente brasileiras, tem origem na mandioca, que tem origem na América, que era conhecida pelos indígenas, né? E aí a gente tinha também uma parte vinculada à pecuária, mas a pecuária ela era bem marginal, no sentido de ser pouco produtiva e estar à margem do processo, né? Bastante rarefeita e nas áreas ruins, assim, nas áreas secas do sertão, porque as áreas boas, mais litorâneas, estavam voltadas para a produção do açúcar. E o rebanho que estava no sertão, logicamente, é uma condição de bastante adversidade, né? Além de ser pouco, ele também tinha baixa qualidade. Então, abastecia ali a população e tal, mas também não era aquela coisa, né? Produzia bem pouco e volta e meia não tinha, volta e meia faltava, né? E aí, a gente tem uma grande transformação que vai acontecer, já passando aqui por um outro capítulo, né? A gente tem uma grande transformação que vai acontecer a partir de 1640 e, de acordo com o Caio Prado, vai durar até 1770, que é um processo de expansão da colonização, né? E essa expansão da colonização, ela está vinculada não, de novo, né? Não a um olhar para o Brasil em si, mas vinculado a fatos que ocorrem fora do Brasil. Então, o Brasil ele sempre vai sofrendo esses respingos de coisas que estão acontecendo lá fora, né? E aí, uma das primeiras que a gente tem que se dar conta é que houve um momento onde a Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, os dois países ibéricos europeus, eles se unificaram. Então, não teve mais essa diferença entre Portugal e Espanha. O Tratado de Tordesilhas ele meio que perdeu o sentido, porque era uma única família real que controlava os dois países e, portanto, controlava as áreas coloniais dos antigos dois países, né? Só que essa União Ibérica, que foi relativamente curta, ela acabou arruinando Portugal, entre aspas, né? Porque houve essa unificação com a Espanha, mas a Espanha estava em constante briga com a França e constante briga com a Inglaterra. E aí as rotas comerciais que eram controladas por Portugal e que havia ali um certo respeito, e os territórios que eram controlados por Portugal e havia então esse relativo respeito a essas áreas, desse conflito da Espanha com os outros países, Portugal passa a estar envolvido no conflito e aí Portugal acaba sofrendo sérias perdas com isso. A própria Marinha de Portugal, que era uma marinha relativamente boa, né, afinal de contas, vai ser totalmente destroçada nesse processo de unificação com a Espanha. E aí, se Portugal passa a perder essa principal renda que ele tinha, né, que era o controle das rotas comerciais para o Oriente, ele vai ter que buscar agora uma alternativa no que, entre aspas, sobrou para ele. E o que sobrou para ele? O Brasil. Muito embora o Brasil já fosse importante, porque produzia e comercializava açúcar, né, o Brasil, de fato, passa a ser fundamental para a existência, para a manutenção da economia, especialmente de Portugal, pós-unificação da coroa ibérica, né, das coroas ibéricas. E aí, Brasil, então, ganhando esse destaque, sendo um território muito maior e tendo a possibilidade de gerar muito mais dinheiro, né, porque Portugal era muito pequeno e não tinha também uma grande potência, não era uma grande potência econômica, senão o comércio, muitos portugueses começaram a abandonar Portugal e vir para o Brasil. E até é interessante que o Caio Prado vai salientar, coisa que a gente não fica sabendo na escola, né, dá até uma pena que a gente não ficou sabendo disso antes, que eu acho que a nossa forma de pensar mudaria bastante. Mas o Prado vai, inclusive, salientar que houveram leis em Portugal para impedir
que a população de Portugal saísse de Portugal e viesse para o Brasil. Porque Portugal já tinha pouca gente, porque é um país pequeno, afinal de contas. E com essa grande saída de gente vindo para o Brasil, para tentar ganhar a vida aqui no país, Portugal tinha cada vez menos gente, né? A população portuguesa foi minguando, e a coroa portuguesa tentou várias vezes criar leis para tentar barrar essa vinda de portugueses para o Brasil. Que também não tinham muito sucesso, na verdade, né? Porque se tu cria uma lei que funciona, só precisa criar a lei uma vez, né? Se tu tem a mesma lei sendo criada várias vezes, é porque ela não está funcionando, né? Inclusive, vale para uma reflexão para a gente atualmente aqui no Brasil, né? E aí, com mais gente vindo para o Brasil, com mais gente tentando ganhar a vida aqui no Brasil, com mais gente tentando principalmente produzir açúcar no Brasil, num primeiro momento, a gente acaba tendo também uma maior interiorização. Ainda não é uma interiorização como a gente vê hoje, né? Sei lá no estado do... Até o estado do Rio Grande do Sul, né? Que nessa época era bem periférico, São Paulo também nessa época era bem periférico. Está falando basicamente do litoral nordestino, né? Mas a gente já começa a ter ali, né, uma interiorização um pouco maior, para além ali para São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco mais em direção ao norte também, então Maranhão, Pará, mas nada ainda que puder falar, sei lá, de Mato Grosso, por exemplo, né, ou Rondônia. Não, aí são áreas bem mais interioranas, são áreas de ocupação bem mais recente. Ocupação pelos brasileiros nesse sentido comum que a gente fala, né? Ocupação dessa lógica mais moderna. Porque também é importante sempre a gente lembrar que o Brasil nunca foi desocupado. Milhões de pessoas moravam aqui na América antes dos europeus chegarem, né? Algumas estimativas falam em mais de 20 milhões de pessoas morando aqui na América, né? As comunidades indígenas. Aí olha e fala, não, porque estava vazio, era um grande vazio, não tinha gente... Não, como assim não tinha gente morando? Claro que tinha. Só que são pessoas que a gente, preconceituosamente falando, não valoriza, né? E a história também não valorizou ao longo do tempo. Hoje em dia está começando a mudar, né? Mas enfim. Então começou a ter mais gente vindo para cá e começou a ter um início aí de interiorização. Muito incipiente, mas começa. E aí, claro, né? Se Portugal antes não ligava muito para o Brasil, porque tinha as rotas comerciais, e agora não tem mais as rotas comerciais, então passa a dar muito mais importância para o território brasileiro, consequentemente a metrópole, Portugal, passa a dar muito mais importância para esse território. E se ela passa a dar mais importância e passa a depender mais economicamente do território colonial do Brasil, consequentemente ela vai controlar mais esse território colonial, o Brasil. E aí, quanto mais controle vai ter da metrópole, né, quanto mais dependência econômica a metrópole tiver, o que significa quanto mais dinheiro a metrópole sugar da sua colônia, mais descontentamento isso vai gerar em quem está aqui na colônia, né, nos brasileiros e brasileiras que estão tentando viver a sua vida. E dentro dessa ideia de maior controle da metrópole sobre a colônia, a gente passa a ter, então, um bloqueio total da nossa possibilidade de comercializar com outros territórios e com outros países. Isso é uma coisa importante, pessoal, porque quando a gente fala no colégio lá, por exemplo, né, de uma relação colonial, a gente está falando principalmente do que a gente chama de pacto colonial. Qual é a essência do que a gente, de forma mais genérica, chama de pacto colonial? A metrópole manda, a colônia obedece. Qualquer coisa que aconteça na colônia vai depender do desejo da metrópole. Inclusive o comércio, que para acontecer na colônia tem que passar pela metrópole, ou pelo menos ter autorização da metrópole. No Brasil, antes desse primeiro momento, isso não acontecia. Tá? Isso passou a acontecer de forma mais efetiva, até tinham leis, mas aquela coisa que ninguém ligava muito para isso, fazia meio de qualquer jeito, né? Porque também Portugal não estava muito ligando, mas a partir de agora Portugal vai ligar. Então, o Brasil passa a estar bloqueado para outros países. E Portugal vai ter a exclusividade, vai ter um monopólio sobre o comércio com o Brasil. E aí, claro, imagina, né, já tinha ali, sei lá, uma galera que estava comercializando no Brasil,
e fazia comércio, por exemplo, com a Argentina, fazia comércio, por exemplo, com a África, fazia comércio, por exemplo, com a Europa, com França, Inglaterra, Países Baixos. A partir de agora não vai poder mais. Mas é claro que essa galera vai ficar descontente, né? Então a gente passa a ter aí cada vez mais tensões acontecendo. Desculpa, pessoal. Então Portugal passa a ter o... Acho que deu. Então Portugal passa a ter o monopólio sobre o comércio com a colônia Brasil. E isso vai ser agravado ainda mais quando a gente tem a descoberta no território brasileiro das minas de ouro e das minas de diamante. Então, ouro preto e diamantina. Ambos em Minas Gerais. Não é à toa o nome, né, galera? Então, a gente vai ter, ali nos 1700, ouro e diamante sendo descoberto em Minas Gerais. E aí, claro, né, a coroa portuguesa, que já dependia quase que exclusivamente aí do Brasil, vai apertar ainda mais o cerco, porque, ok, um carregamento de toneladas de açúcar é uma coisa fácil de controlar, né? Agora, um diamante ou ouro, sei lá, 1 quilo de ouro, é uma coisa relativamente fácil de transportar para lá e para cá. Então, e aí, bom, só para vocês terem uma ideia, né, 1 grama de ouro custa aí na casa de R$ 150, né? Então, já dá para ter uma ideia de quanto custa 1 quilo de ouro, né? E botar 1 quilo de ouro no bolso, na mochila, é fácil, né? E aí, então, a gente passa a ter mais controle ainda, e a gente passa a ter também uma maior interiorização, porque se antes a gente estava bem no litoral, porque era no litoral que se produzia os gêneros para exportação, agora a gente vai ter uma entrada um pouco maior em direção ao interior do continente por conta das minas de Minas Gerais. E fundamental a gente entender que talvez a grande consequência para o Brasil que a gente tem hoje, né? Talvez a grande consequência dessa descoberta do ouro e dos diamantes, mas especialmente do ouro, o diamante também não foi tanto assim, é a mudança do eixo econômico e demográfico do território brasileiro. O Brasil, até então, ele era extremamente vinculado ao litoral do Nordeste. A partir do momento que a gente tem a descoberta nas Minas Gerais, a gente passa a ter um deslocamento do eixo econômico. E, claro, se o eixo econômico se desloca, a população se desloca atrás, porque uma galera quer ir para Minas Gerais para tentar ganhar sorte, né? Vai que acha lá ouro e fica rico. Então a gente passa a ter um deslocamento do eixo demográfico também para essa região do Brasil. E aí aqui o Nordeste começa então a enfrentar o seu primeiro grande processo de decadência. E se a gente for pensar friamente, né, o Nordeste que sempre foi, até esse momento, né, foi a grande região do Brasil, a partir daqui já não vai ser mais. A partir daqui a gente vai ter o Sudeste se tornando a principal região, tanto em termos econômicos quanto em termos demográficos do país. A gente vai ter as minas, depois a gente vai ter o café, depois a gente vai ter as grandes cidades com as indústrias. Mas a gente vai chegar lá já, tá bom? E aí, um ponto importante que ele vai salientar é que, mesmo a mineração sendo tão importante, porque passou a ser a grande fonte de renda, um grande interesse da população, e principalmente passou a ter ali um olhar da coroa portuguesa para essas minas de forma tão ávida, né, que a gente poderia imaginar, bom, então houve um certo cuidado, né, houve ali utilização, né, de, sei lá, mais tecnologia para gerar uma rentabilidade maior. Não foi o caso. Tá? O Caio Prado vai salientar que existia baixíssima utilização de tecnologia para explorar esse ouro, né? A mão de obra tinha baixíssima qualificação técnica, então eram pessoas que estavam ali tirando o ouro meio com as próprias mãos, usando uma bateia lá com água, fazia lá as minas, perfuravam lá a montanha, mas também sem grandes conhecimentos técnicos, via de regra. E aí a gente tem que lembrar que, claro, né, assim, nunca houve
no território brasileiro, talvez até aquele momento, a gente vai discutir isso depois, interesse de fato em investir, né? Porque a lógica aqui nunca foi do investir para produzir mais e melhor, para depois conseguir ganhar mais dinheiro. Porque nessa lógica do investir primeiro, tem o gasto. E nessa lógica do investir primeiro para ganhar depois, tem o tempo. Que às vezes pode investir dinheiro, mas esse dinheiro que foi investido, ele só vai te gerar um retorno bastante tempo depois. E não era essa a ideia. Desde o início, a gente fala isso já há 2 semanas, né, desde o Sérgio Buarque de Holanda, desde o início a ideia era não investir aqui. Porque a ideia era ganhar o máximo de dinheiro o mais rápido possível. E também não tinha um espírito associativista, porque eventualmente essa baixa capacidade de investimento, essa baixa qualificação técnica poderia ser superada, então, por um associativismo. Então, uma série de pessoas se junta para fazer ali a exploração, para que todo mundo ganhe de forma garantida, mas todo mundo ganhe um pouco, também não vai ter, né, esse espírito associativista presente no Brasil, que também vai ser diferente lá das colônias de povoamento que a gente comentou antes, né? Nas colônias de povoamento tinha um espírito associativista. Aqui não. Aqui é um salve-se quem puder. Vai fazendo como dá para fazer, ganha o máximo que der, e se alguém ficar para trás, bom, azar é de quem ficou para trás. E aí, assim como cresceu rapidamente o ciclo da mineração, também se extinguiu rapidamente o ciclo da mineração. Foram 75 anos, né, de acordo com o Caio Prado, foram 75 anos muito intensos, de muita exploração e ganhos bastante elevados, mas logo em seguida isso já se extinguiu, até porque até aquele momento não se tinha ainda, né, uma tecnologia para saber aonde estava o ouro e conseguir captar de fato, né, o ouro todo disponível, então se perdeu muita coisa. E as nossas reservas eram reservas bem superficiais e fininhas, né? Que o ouro ele pode ser encontrado em rochas ou ele pode ser encontrado misturado no solo, que é o que a gente chama de ouro de aluvião. O ouro no Brasil é um ouro basicamente, né, nas Minas Gerais ali, ele é um ouro basicamente de aluvião. Então, ele vai se apresentar em pequenas camadas mesmo, em pequena quantidade, diluído em grandes áreas. Diferente do ouro quando está na rocha, né, que ele apresenta grandes quantidades num pequeno espaço. Né? E aí, claro, se a grande atividade econômica, então, entrou em declínio rapidamente, consequentemente a colônia vai entrar em declínio econômico rapidamente também, e consequentemente a metrópole também vai entrar em declínio rapidamente. Então percebam que todo mundo quebrou junto ali, né? Agora, muito embora tenha quebrado, inegavelmente ficaram os reflexos do que aconteceu. Pensando assim na economia de um país 75 anos, é pouca coisa, né? Mas, pensando que era um país que estava em formação e pensando que a gente teve um grande movimento de pessoas, de estrutura, infraestrutura, de dinâmica produtiva para abastecer aquelas pessoas que estavam lá produzindo e tal, isso gera uma mudança significativa, mesmo depois do ciclo ter entrado em crise e praticamente se extinguido. Né? Então, a grande herança da mineração, claro, além das questões culturais, das igrejas lá de Minas Gerais e tudo mais, né? A grande herança disso foi essa reorganização da sociedade, do território e da economia. Né? A gente teve essa mudança, então, que eu comentei já, né? Uma mudança do eixo do litoral nordestino para o interior do sudeste. E, paralelamente a isso, a mineração ela vai também alavancar novas atividades, né? Porque a mineração ela vai estar mais associada às cidades. A mineração ela vai precisar de ferramentas. Olá, tudo bem? Boa tarde. A mineração vai precisar de ferramentas, a mineração vai precisar de pessoas produzindo animais para atração animal, a mineração vai precisar de pessoas produzindo alimentos para alimentar a mão de obra que está trabalhando, a mineração vai precisar de
enfim, de toda uma estrutura econômica para abastecer, né? Porque quem estiver trabalhando ali na mineração vai estar focado na mineração. E aí a gente passa a ter aqui um pouquinho mais de integração, foi uma coisa bem breve, né, e sutil, mas a gente passa a ter um pouquinho mais de integração entre o Nordeste, o Sudeste e também o Sul. Porque se a gente for pensar, o Nordeste ele vai abastecer de carne e vai abastecer de animais de tração, a região das Minas Gerais. O Sul a mesma coisa, né? Com o gado também, né? O sertão nordestino criando gado e o sul do Brasil criando gado também vai produzir carne e animais para tração animal nas minas. E aquela região ali mais do entorno, do sul de Minas, São Paulo, vão produzir alimento para quem está trabalhando ali nas Minas Gerais. Então a gente vai ter essas novas atividades e, claro, né, a gente vai ter o comércio junto com isso, porque se tem uma região que está produzindo o que uma outra vai consumir, vai ter que ter intermediário, aí no caminho vai ter que ter o comércio, aí no meio do caminho. Né? Então, a gente vai ter nesse processo toda a ampliação do território brasileiro. O sul passa a estar incorporado ao território brasileiro, o interior do Nordeste também, que era muito marginalizado antes, vai estar também mais integrado, e até o norte do Brasil, né, pelo Rio Amazonas, subindo o Rio Amazonas e os seus afluentes, vai estar mais integrado também. Então, essas atividades marginais, que a gente chama, serviram também para ampliar o território do que a gente chama de Brasil. Então, pessoal, 3:10. Querem fazer uma pausinha? Seguimos adiante. Terminamos por aqui. Podemos ir um pouco mais, pelo menos. Ou já seguimos direto e terminamos a aula um pouco antes. O que vocês acham? Direto? Ruth, tu ia falar alguma coisa também? Fala aí. Eu queria tomar uma água. Tomar uma água? Então, por mim, pode continuar. Eu tô com o meu chimarrãozinho aqui, eu vou falando e tomando chimarrão, pra mim tá de boa, mas se vocês quiserem, a gente para também, não tem problema nenhum. Aquela idinha no banheiro, falta muito, cara, a gente tá... vamos pensar o seguinte, a gente tá aqui chegando em 1800, a gente vai até 1960, 1970. Então... a gente andou aqui 300 anos e faltam ainda 150 anos, mas os próximos 150 anos vão ser os anos mais intensos por conta justamente dessa mudança e dinamização das características brasileiras. Dá para dizer que a gente está aí... Peraí, deixa eu facilitar a vida. Deixa eu interromper aqui. A gente está no slide... Caramba, velho. Nem eu sabia que faltava tanto assim. Né? Esse povo tem história, né? E gosta de escrever, contar um caos, né? A gente está no slide 17 de 42 slides. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Não vai dar tempo de falar, né? Não vai dar tempo de falar tudo. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu terminar esse capítulo. A gente vai até 1850. Tá? Aí quando a gente chegar ali em 1850, a gente para. Vai dar mais uns meia hora. Não sei. Tá ótimo. Tá. Quer dizer, eu falo que vai dar 40 minutos, mas aí também depois eu começo a falar, não para mais, né? É complicado. Não, mas eu vou tentar me comportar. Tá. Então, deixa eu voltar. Voltou. Então, a gente tem... Então, a gente tem lá o ciclo da mineração e tal, que vai terminar lá no final dos 1700, né? E aí, a partir do momento que a gente tem, então, esse declínio da crise de mineração, a colônia praticamente quebra, a população da colônia praticamente quebra, a coroa, Portugal, enfim, né, a metrópole, todo mundo vai passar por um grande processo de transformação e caos econômico e social. Mas, de certa forma, depois disso, desse susto, digamos assim, a gente vai ter um renascimento da agricultura.
né? Atividades que tinham sido marginalizadas pelo crescimento da mineração agora vão voltar a ganhar mais destaque, até porque o Brasil ele continua sendo um país bastante importante em produção, especialmente de açúcar, né, e drogas do sertão, algumas outras atividades econômicas para abastecimento do mercado externo, né, especialmente do mercado externo. Aí, dentro desse contexto de renascimento, mais uma vez, o Caio Prado vai salientar, isso é bem interessante, ele sempre vai dialogando, né, o que está acontecendo aqui dentro com o que está acontecendo lá fora. Ele vai comentar, claro, que teve também, ou tiveram também, eventos externos que vão servir para alavancar essa nossa economia mais uma vez, né? Um ponto importante é que a Europa estava passando por um contexto de crise, por um contexto de guerras, né? E a Europa, especialmente Inglaterra e França, elas brigam durante muitos séculos, literalmente, né, durante séculos. Tem uma guerra que ocorreu entre eles chamada Guerra de 100 Anos, é só vocês terem uma noção. Paralelamente a isso, a gente teve também revoltas acontecendo no Caribe, e aí o grande exemplo seria ali a independência do Haiti, né? E o Caribe, ele era o grande concorrente brasileiro na produção de açúcar, então se o Caribe, de uma forma geral, está passando por revoltas, logicamente essa produção da nossa concorrência diminui, e a gente, portanto, passa a ocupar esse espaço. E além disso, né, se a nossa concorrência está em crise, a oferta diminui, e aí, ao ter uma diminuição da oferta, consequentemente o preço aumenta também. E aí o Brasil e Portugal, sendo puxado por nós, né, vai crescer nesse mercado de gêneros tropicais, né? Junto com isso também, a gente começa a observar, ali a partir dos 1750, que uma nova lógica vai acontecer no planeta, né? E o que vai ser essa nova lógica que vai se estabelecer no planeta? A Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, ela vai demandar novas matérias-primas, especialmente o algodão. E aí o Brasil, como sendo um país tropical e o algodão muito vinculado à região tropical, vai ser um fornecedor importante. Por um tempo relativamente breve, mas vai ter esse salto aí na produção de algodão. O açúcar, né, como eu acabei de comentar, também vai se valorizar pela crise do Caribe, e aí novos produtos também vão ganhar força e relevância, né? O tabaco, por exemplo, o arroz e também o anil, né? Vão se espalhar aí, vai se tentar a produção no Brasil, vão se espalhar por algumas regiões brasileiras e vão também trazer algumas divisas aí para dentro do nosso território. Porém, tirando aquele susto, digamos assim, da mineração, que gerou uma breve interiorização, o Caio Prado vai citar um cronista da época que vai dizer, né, que o Brasil, ou Portugal no Brasil, né, continua como um caranguejo, né, só arranhando o litoral. Porque, de fato, a gente não tem um processo ou uma política, ou, enfim, um incentivo para interiorização. E essa lógica, ela só vai se transformar já lá no século XIX, né, então nos 1800, quando a gente passa a ter a cafeicultura ganhando destaque. E aí, mais uma vez, né, a cafeicultura ela ganha destaque no Brasil, não por uma dinâmica brasileira, de forma autóctone, né, ou de forma nativa, nossa, né, mas porque o mercado internacional vai passar a demandar cada vez mais café. Então, como o café vai passar a ser valorizado no mercado internacional, o Brasil, por ter essa possibilidade de produção aqui no território, vai acabar também se organizando para suprir essa demanda externa. Mas qual é a diferença? Aí vocês, futuros agrônomos e agrônomas, sabem muito melhor. Né? A cana-de-açúcar, ela é de fato uma planta mais tropical, digamos. O algodão é a mesma coisa. O café não, o café ele já é mais sensível. Eu até não sabia disso, eu soube disso lendo o Caio Prado. O café ele já é mais sensível, ele vai precisar de temperaturas mais amenas, ele vai precisar de um cuidado um pouco maior. E aí essas características, que são as características necessárias para o café, vão estar vinculadas
à região sudeste. Então, o café vai se adaptar melhor ao sudeste do que ao nordeste. Mas, independente disso, a gente vai ter, no Brasil como um todo, né, e mesmo apesar dessa volta, assim, dessa retomada econômica, né, que a agricultura vai ter no território brasileiro, a gente vai ter a utilização de técnicas rudimentares, técnicas inapropriadas, técnicas arcaicas, técnicas que vão gerar muitos impactos ambientais. Em outras palavras, o solo rapidamente vai se esgotar. E aí, na medida em que o solo se esgota, a produtividade diminui e essas áreas são abandonadas. Essas áreas elas são abandonadas depois de terem a sua vegetação nativa cortada, depois de terem seus solos exauridos, depois de ter pegado fogo anos e anos a fio, né, porque a galera bota a floresta abaixo e toca fogo, depois para limpar a área bota fogo de novo, depois bota fogo mais uma vez, depois vai e queima de novo. Então o solo ele fica totalmente estéril, quase. Totalmente não, mas ele fica quase estéril. E aí, quem estava produzindo naquela área se vê obrigado, entre aspas, né, ou gera quase um suicídio aí, né, econômico, a pessoa ela vai ter a necessidade de abandonar aquela área para conseguir garantir a subsistência. E aí é interessante que, se a gente for pensar, o próprio Sérgio Buarque de Holanda, por outros motivos, ele também já nos dizia isso, né? Ele dizia que tinha a ver lá com uma dinâmica, né, cultural, ele vai nos dizer que tem a ver com uma questão de falta de planejamento dos portugueses, né, aquela ideia lá do semeador e do ladrilhador, ele vai dizer que tem a ver com a questão aí cultural de não querer investir na colônia, né? O Caio Prado vai dizer que é porque era mais barato, era mais fácil, né? Então a galera também não muito preocupada, fazia meio de qualquer jeito também porque tinha área disponível. Mas a essência, o que eles estão apresentando, o fato em si é a mesma coisa, né? A gente vai ter baixíssima tecnologia sendo empregada, baixa produtividade, baixa produção e a necessidade de sair para utilizar outras áreas. Que num primeiro momento, na realidade brasileira, não é exatamente um problema, porque tinha, entre aspas, bastante terra, mas que isso acaba se mantendo, né, e se perpetuando dentro da dinâmica produtiva nacional. E, claro, em algum momento, isso gera problema, né? Mas, enfim, além disso também, uma dependência do mercado externo. Então, a gente está sempre produzindo aquilo que o mercado externo está demandando, nunca é uma produção voltada para um interesse interno, ou porque, de fato, existe uma aptidão cultural ou territorial, alguma coisa assim vinculada àquela produção, sempre essa tentativa de se vincular às necessidades externas, e nunca houve, ou até aquele momento pelo menos, né, não houve um incentivo tanto à diversificação da produção, até teve essa coisa, vamos produzir então tabaco, algodão, não sei o quê, mas não foi algo que de fato seja relevante, né, no montante da economia brasileira, e também não houve essa busca por qualificação profissional, né, não houve essa ideia de, não, então vamos entender como funciona, vamos aqui, até o exemplo que ele fala no livro, assim, não houve nem a percepção de que existe, dentro das espécies, né, existem variedades diferentes, né? Então vai ter a variedade de cana que vai produzir um pouco mais, vai ter uma variedade de cana que vai produzir um pouco menos, vai ter a variedade de cana que vai ser mais adaptada a climas um pouco mais quentes, a climas não tão quentes, e por aí vai. E nem isso no Brasil se tinha domínio, né? Então a gente produzia a única variedade de cana que tinha chegado até aqui, sem saber de fato se essa era a melhor opção para ser produzida na nossa realidade territorial de solo, né? E até eventualmente em alguma região um tipo produziria melhor, e em outra região um outro tipo produziria melhor. Mas não tinha essa perspectiva, né? Por quê? Porque isso demanda investimento, isso demanda calma, isso demanda atenção, demanda estudo, o que nunca foi efetivamente valorizado dentro da realidade nacional, especialmente no momento onde a gente ainda era colônia, né? E aí a gente chega, então, na era do liberalismo
E aí não é o liberalismo econômico como a gente tem pensado nesse conceito atualmente, tá? Mas aí, como a gente tinha comentado e combinado, eu falaria até aqui, e aí a gente deixa, então, o resto para a próxima aula, tá? Porque eu sei que também, para vocês ficar me ouvindo falar aí ininterruptamente durante 3 horas não é nada fácil. Para mim também não é, né? Não é, tá? Então, pessoal, acho que a gente para por aqui. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Então, ó, parei no slide 20. Aí a gente vai na próxima aula do slide 20 até o slide 42. Tá bom? Beleza. Mas, pessoal, beleza? Antes da gente acabar, e aí? Alguma grande novidade até aqui? Alguma coisa que a gente esteja olhando que tipo, não faça nenhum sentido, que vocês olhem, ouçam e falem, nossa, que estranho, o Brasil começou assim, né? Pô, hoje a gente está tão diferente, que coisa boa, né? Como a gente mudou, como a gente evoluiu. Ou às vezes, isso vale para o livro anterior também, né? Ou às vezes a gente conversa lendo os livros clássicos, assim, pensando um pouquinho, e aí se depara com a seguinte reflexão do cara, será que esse livro não foi escrito no passado? Tem certeza que esse livro foi escrito em 45? E ele foi atualizado lá em 1970? Tem certeza que não teve uma outra atualização em 2015? Não, em 2020? Não sei se vocês se deparam com essa reflexão. E aí, diz aí. Qual é a impressão de vocês? Calma, pessoal, fala um de cada vez. Não gritem. Tá, deixa eu fazer o seguinte, então, peraí. Vou interromper a gravação.